Fala galera, tudo bom com vocês? Professor Luiz aqui gravando mais um vídeo e um dos temas desses vídeos que eu estou abordando ultimamente, ou o tema deste vídeo em si, que eu vou citar hoje para vocês, é algo muito importante no quesito de você se desenvolver na carreira profissional e também na área pessoal. Eu estou olhando para o lado aqui rapidinho, que eu estou apagando uma coisa aqui no computador, que seria os tópicos dos vídeos que eu estou fazendo. E no vídeo em questão hoje é um tema que eu usei durante a minha vida por um bom tempo, teve seus pontos altos e seus pontos baixos, mas ele é de suma importância para todas as pessoas, como eu disse, no âmbito profissional e no âmbito pessoal, que seria nada mais nada menos que linguagem corporal. E quando a gente entra já nesse termo linguagem corporal, vamos primeiro dissecar a termologia ou o significado em si desta visão ou desse estudo pessoal das pessoas e prático. Linguagem, como já diz na própria palavra, é língua, uma forma de comunicação. Corporal vem de corpo, então é a língua do corpo ou a comunicação que o seu corpo remete ou se expressa com as suas atitudes, com o seu jeito de falar, o seu jeito de agir e o jeito de você se expressar no contexto geral. E quando a gente lida ou fala de lei da atração, também juntado com a parte de linguagem corporal, é muito importante você estudar essas ciências, essas artes, esses conhecimentos para o desenvolvimento pessoal e profissional, como eu falei, pois essas coisas, uma querendo ou não, vai aos poucos linkando na outra, que nem eu já dei uma certa aula de dicção aqui no canal, expliquei como funciona para melhorar a minha pronúncia, a minha fala, porque eu tenho trava-língua, então volta e meia, se eu não praticar, eu começo a ter muito trava-língua, começo a gaguejar, e isso complementa e remete à parte de linguagem corporal. E quando a gente fala de linguagem corporal, é um estudo que aborda desde roupas que você veste, o jeito que você fala, como você fala, pausas para falar, para gesticular, tudo isso se complementa à linguagem corporal. Pausei o vídeo aqui rapidinho que eu estava fazendo umas coisas aqui em questão. Mas, voltando ao que eu estava dizendo sobre a roupa que você veste, o jeito que você fala, todo o conceito de você se expressar faz toda a diferença de como você é visto e como você passa uma certa energia, uma certa confiança em tudo que você prega, em tudo que você ensina. E isso também é muito importante para você que é professor, você que é palestrante, você que é uma voz ativa, independente de onde que seja. E no meu particular, como eu falei, a linguagem corporal me ajudou muito, pois eu trabalhei em unidade de saúde, então eu tinha que conversar com o público, eu trabalhei em academias, então eu tinha que ensinar, explicar, eu dei aula por muito tempo de artes marciais nas academias também, então eu tinha que ter toda uma pedagogia, uma oratória, um contexto para explicar os momentos de estopim, que nem eu vou passar para vocês, o jeito que fala, o jeito que você anda, pelo ambiente, a movimentação, a transição de passos, tudo isso é uma certa ilusão, digamos assim, ou um certo teatro que a gente pratica e lapida para chamar a atenção dos públicos. E linguagem corporal em si é uma arte, como eu estava explicando, que grandes nomes da sociedade usam e aprenderam no decorrer da vida. Uns com mais facilidade, outros menos, porque isso, querendo ou não, é uma coisa natural do ser humano, porém, tem pessoas que têm mais dificuldade para desenvolver isso, pois tem pessoas que são mais reclusas, tem pessoas que são mais abertas, que conseguem gesticular, falar melhor, se expressar, que é uma coisa muito importante. E eu, em particular, estudei muito e aprendi porque quando eu era novo, na minha primeira infância, eu era uma pessoa muito fechada, muito quieta. Ainda sou, na verdade, eu sou muito reservado nas minhas coisas e na minha rotina. Só que em quesito de se expressar e conversar com as pessoas era muito difícil. E estudando e aprendendo sobre linguagem corporal, eu percebi algumas coisas que me ajudaram, que me ajudam até hoje. Então, por isso é um tópico que eu quero passar para vocês, que é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo bem básico para vocês,
que até o que costumam passar pra gente e que você vê em muitas palestras motivacionais de grandes nomes que tem aí nas redes sociais ou de grandes figuras públicas. Então, primeiro tópico, oratória. O jeito que você fala, a tonalidade da tua voz, a calma para falar, porque se você, vou dar um exemplo, ou você fala muito rápido, você explica assim, não sei o que, as pessoas não entendem. Então, tem uma certa pausa para você falar, tem um certo time para você falar, uns momentos de entonação mais grave, mais aguda, o momento que você vai fazer o estopim, o momento que você vai fazer a calmaria, e por aí vai. E complementando a parte de voz, no caso, quando você vai fazer uma palestra, eu vou juntar já a voz, a aparência e a postura junto com a roupa. Então até eu vou pausar aqui um pouco o vídeo para mostrar como seria. Então galera, no vídeo de hoje eu vou falar sobre linguagem corporal. Eu quero passar para vocês isso, que é uma coisa, sei lá, muito legal, sabe? E é isso. Então, até sendo um pouco irônico e um pouco sarcástico, mostrando um fator ou uns fatores nessa minha pequena atuação que eu fiz, explicando sobre um pouco dessa arte da linguagem corporal, nesta breve atuação que eu fiz, você percebe algumas características que influenciam na linguagem corporal ou como você chama a atenção de uma pessoa. Uma que é o jeito que a gente se porta e se veste, se você está bagunçado ou não, se você está com o boné desalinhado, se você está bem visto e bem quisto na sua apresentação pessoal. A tonalidade da voz, você falar para fora literalmente em vez de falar com a vozinha baixa, com receio, com medo do que as pessoas vão pensar. Então, tanto você ter o timbre correto e você falar com vontade faz toda a diferença. E os momentos certos de pausa, de chamar a atenção, de momentos de auge, momentos de calmaria que eu expliquei, isso faz toda a diferença. E o comportamento corporal em si, além do verbal e da vestimenta. Os ombros nunca podem ficar jogados, você não pode ficar cabisbaixo. Outra coisa que eu fiz, eu olhava para os lados sem ter uma direção específica. E isso a gente percebe até por grandes pastores, bispos, líderes religiosos, presidentes, vereadores, governadores, artistas, que quando eles vão ministrar uma palestra, dar uma aula, eles falam com o corpo mais ereto, peitoral estufado, cabeça erguida, gesticulando e falando bem, fazendo toda uma movimentação, ou, resumindo, dando vida àquele contexto ou àquela figura em si. E tudo isso é incluso na linguagem corporal. Então, eu só peço perdão quando eu olho para o lado que eu estou vendo aqui as coisas que está passando por mim. Mas, como eu falei, quando você fala, você direciona o que você está falando e como você está falando. Então, esse é o primeiro ponto, a primeira entrada para a linguagem corporal. Como você veste, como você fala, como você se porta. E a sua voz é a principal fonte, o seu corpo é a principal fonte. E sua postura e sua formação, sua estrutura, como você se mostra e se porta na frente das pessoas. Então anotem isso. Futuramente irei complementar mais este assunto de linguagem corporal, trazendo mais detalhes. Curta esse vídeo, compartilha e se inscreva no meu canal.